Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 13. Enquanto você abre, eu louvo ao Senhor. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Agradeço a Deus por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado ao pastor Joelson pelo convite, pastora Geisa, toda a sua família. Quero agradecer aos pastores que aqui estão. Estou os conhecendo hoje, mas é nítido o brilho do Espírito Santo em vocês, em suas igrejas. E eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem ministrado aos nossos corações e por tudo que Ele tem feito. Eu sei que há uma ansiedade nessa noite para ouvir a voz do Senhor, mas Ele já está falando conosco desde o momento em que levantamos pela manhã. Então, se você puder não se movimentar muito, se você puder não conversar, a não ser que seja glória a Deus, aleluia e amém, eu quero que todos estejam imersos a este ambiente, neste lugar. E eu fico grato a Deus por conhecer o pastor e a sua igreja, o pastor e a sua igreja, o seu povo. E eu estava com saudade já da PIB, do pastor Joelson. Faz tanto tempo que eu não venho aqui que o pastor Joelson até perdeu a barba. Última vez que eu o vi, ele estava bem barbudão. Estava bem Abraãozão. Hoje ele está mais... está perdendo aqui. E a tendência daqui a algum tempo já... eu chegar aqui, ele está extremamente careca. Brincadeiras à parte, muito satisfeito e honrado em estar aqui com a igreja. Devido ao horário, abra aí Mateus, capítulo de número 13. Verso de número 20, foi uma palavra que o pastor Joelson até publicou nas redes sociais, compartilhou. É evidente que temos outras palavras, evidente que temos outros textos, mas eu quero hoje iniciar com esse texto e decorrer um pouco daquilo que o Senhor Deus tem a falar conosco, melhor dizendo, continuar a falar conosco. Se quiser ligar a luz de toda a igreja, em cima, embaixo, fiquem à vontade. Eu sou meio cego. Eu gosto de ver as pessoas. Pode ligar aí o que tiver que ligar. Não sei se vai atrapalhar o pessoal da mídia. Aê. Olha que povo bonito lá em cima. Glória a Deus. Deus é fiel. Quantos encontraram, diga amém. Diz o texto: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, ou seja, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Verso 21 e o verso mais importante do texto. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, por causa de quem? Não, todos, alguns ainda não pegaram. Por causa de quem, igreja? Lá em cima, por causa da palavra, logo a abandona. Nós somos uma igreja chamada por Deus, amém? Nós somos um povo chamado por Deus. Nós temos um Senhor, nós temos um Deus. E eu gostaria de iniciar nessa noite fazendo algumas reflexões de extrema importância para os nossos dias. Preste atenção. Será que hoje saberíamos distinguir uma igreja verdadeira de uma igreja falsa? Será que hoje teríamos condições, parametrizados na Bíblia, de distinguir uma igreja verdadeira de uma igreja falsa? Nós somos um povo escolhido por Deus, chamado por Deus, para exercer uma missão ao Senhor.
e uma igreja enraizada, permita-me ter uma introdução um pouco mais alongada nessa noite, para o que eu quero decorrer junto com a igreja, junto com os irmãos, fazendo primeiramente a igreja raciocinar, compreender e receber a plenitude da palavra como um todo, mas primeiro, se auto-questionar. Uma igreja que possui raízes, primeiro, é uma igreja que ora. Uma igreja que tem raízes, ela não abre mão da premissa de oração. Uma igreja que tem raízes, ela ora, porque ela entende que a oração, presta atenção, não é o último argumento a ser buscado, mas sempre o primeiro. Você percebe uma igreja verdadeira quando ela ora. Todo cristão, premissa básica para ser cristão, é ter uma vida de oração. Eu ainda sou das antigas, quando a gente dizia assim, quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Porque o que determina uma igreja enraizada e verdadeira é que ela ora. Segundo ponto que eu vejo de uma igreja que tem raízes, é que ela adora. Porque existem orações que são, na verdade, feitas através de oração. Ana orou adorando. Então, quando é que eu imagino, como é que eu percebo uma igreja verdadeira de uma igreja falsa? Primeiro, uma igreja verdadeira, ela tem raízes na oração. Segundo, ela tem raízes na adoração. Terceiro ponto, dentro dessa minha introdução, um pouquinho mais alongada, uma igreja verdadeira, uma igreja que tem raízes, ela lê a palavra. Ela não muda a mensagem continua sendo a mesma. Não é o pregador que prega algo bom à igreja, mas é a palavra que é boa à igreja. Não é o nome do pregador que fez você vir à igreja, mas foi a sua ânsia na presença de Deus, chegar até aqui para orar, para adorar e para receber uma palavra que não é do pastor Ederson, mas é do Senhor. Porque se você receber de mim, irmãos, eu não sou nada. Eu sou pó do lixo, do pó do lixo. Pastor Joelson, por mais que seja o pastor da igreja, também não é nada. Ele é um guarda-roupa, 2x2, mas não é nada. Porque nós só somos alguma coisa. Eu vou repetir. Não são vocês. Não é a gente. É Ele. Dentro dessa introdução alongada, me permita trazer um texto de Lucas 15, falando sobre a parábola do filho, que na verdade o título dessa parábola foi acrescentado anos depois. E ao que me parece, quando nós lemos o texto, pregamos o texto, imaginamos o texto, fazemos uma exegese do texto, imaginamos que a parábola fala de um filho que pegou tudo que era por seu direito e se mandou. E lá na frente quebrou a cara, se arrependeu e voltou. Mas eu tenho a impressão que a parábola do filho pródigo não fala do filho, aponta para o pai. Porque o filho vai, e quando o filho decide voltar, de primeiro momento não porque se arrependeu, mas porque sentiu fome, ele volta para onde? Ele não volta para a casa do vizinho, ele não volta para a casa da namorada, ele não volta para a casa do amigo, ele não volta para outro lugar a não ser a casa do seu, porque eu só posso saciar a minha fome. E voltando, eu percebo que a gente prega muito sobre o filho que foi, como uma forma, pastor, de até evangelismo, de evangelizar. Mas não, a parábola do filho pródigo aponta para quem? Com uma referência ao filho mais velho que ficou em casa. É tanto que quando o filho mais novo chega, a Bíblia diz que o pai o avistou de longe e o correu até o seu encontro. E quando se encontrou, abraçou, beijou, colocou capa, colocou anel, colocou sandália e disse aos seus servos: matem o melhor novilho, porque este meu filho estava morto e revive.
e reviveu, e está de volta. A Bíblia vai nos dizer que o filho mais velho que estava em casa ficou enciumado. Olhou para os servos e para o pai e disse assim: como assim o novilho mais gordo? Como assim o melhor daquilo que nós temos para aquele que não te ofereceu nada, que não te deu nada em troca, que só gastou tudo e perdeu tudo? Como assim? Eu estava dentro de casa, eu estava aqui trabalhando, conheço a tua fazenda, conheço o teu galo, conheço tudo que o Senhor tem, e o Senhor nunca me ofereceu uma festa, agora a este o Senhor oferece. Sabe o que eu entendo? Que nós somos esse filho mais velho. Porque muitas das vezes a gente se coloca na posição do que foi, que voltou. Muitas vezes a gente se coloca na posição do pai que abraçou, mas na verdade nós somos o filho mais velho. Estamos dentro da casa e não lembramos da presença do pai. Uma igreja enraizada, ela entende a terceira premissa pela palavra, que o pai está na casa. Eu vou repetir, você não entendeu? O pai está na casa. Eu vou te falar de novo, o pai está na casa. Não é a minha presença, não é a presença dos pastores que aqui estão. De forma muito humilde eu digo isso, tá? Não é uma afronta não. Pelo contrário, nós precisamos perceber que para sermos uma igreja relevante nos dias atuais, uma igreja enraizada nos dias atuais, precisamos entrar por aquelas portas da mesma maneira que nós entramos quando nós chegamos em casa, em paz, em tranquilidade e sabendo que o pai está. Não é o pregador, não é o pastor, não é o cantor, não é o missionário, não é ninguém, mas é a presença do... Fala para quem está do seu lado, se você tem liberdade, a presença do Pai está em nosso meio. Fala para quem está do seu lado, a presença do Pai está em nosso meio. Fala de novo, fala para ele, aqui não tem maior. Fala para ele, aqui não tem maior, aqui não tem menor, aqui tem filho que vai abraçar novamente a presença de um pai que está apaixonado por ele. Quantos estão apaixonados por Deus? Quantos estão apaixonados pelo Senhor Jesus? Premissa básica de uma igreja enraizada: oração, adoração e palavra. Sabe por que o irmão que está do seu lado talvez tenha dificuldade em adorar a Deus na igreja quando motivado por um hino? Porque ele pensa que o culto começa aqui às 7h30. Cutuca quem está do seu lado se você tem intimidade. Fala assim, aperta o cinto. Será que eles aguentam? Deu até pano para manga agora. Fala para quem está do seu lado. Parece que Deus está falando comigo. Tem irmãos que chegam na igreja e aí os meninos vêm aqui com muita humildade. Irmãos, vamos levantar as mãos, vamos adorar. Eles ensaiaram, pagaram o preço, ficaram que nem barata tonta hoje, correndo para cima e para baixo, para entregar um melhor a Deus. Aí vem alguém aqui e diz assim: ai, mas esse louvor eu não gostei. Aí a minha pergunta de pregador de fora: mas foi para você o louvor? O irmão tem dificuldade porque não tem raiz na adoração. Se não tem raiz na adoração, chega na igreja, lê a música e fica assim: nossa, mas que música estranha é essa? Que negócio estranho, essas luzes assim, parece uma boate, fica apagando e piscando, já estou com a minha labirintite já. Senhor! E aí, às vezes, ele sai da igreja e não adorou, e não orou, e não teve comunhão com o irmão, e não abraçou o irmão. Por quê? Porque estava prestando atenção em outras coisas que não fosse a presença. Deixa eu falar uma coisa para você: o culto não começa às 19h30 aqui na igreja. O culto começa quando você levanta pela manhã. Falar para quem está do seu lado: se você começou a adorar só quando chegou, está errado. Porque a adoração não começa quando você chega. A adoração começa quando você levanta pela manhã. Essa é a dificuldade. Quem tem raiz, irmão, já levanta adorando, mesmo em meio às dificuldades. Quem tem raiz, irmão, já levanta orando, porque conhece e reconhece a presença de Deus. Não fala nada, só olha para o irmão que está do seu lado. Fala nada não. Alguns irmãos vão estar assim, ó.
Quem conhece aquele meme do John Travolta? Quem conhece? Quem conhece? Quem levantou a mão porque está fazendo isso? Brincadeira, brincadeira. Fala para quem está ao seu lado, reconheça a presença de Deus. Uma igreja relevante, enraizada, ela reconhece a presença de Deus. E reconhecer a presença de Deus não é sentir arrepio, embora isso é maravilhoso porque é do ser humano. Você está num ambiente, a graça de Deus te enche, você se arrepia, você se alegra, faz parte, mas não é tudo. Olhando e observando o texto, principalmente o verso 21, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Uma breve exegese do texto, o texto está apontando que nós abandonamos o quê? A palavra. E a palavra é que nos dá sustentação na casa do Pai. Então me permita ainda, dentro da introdução mais alongada, o texto começa com uma ideia de um semeador, de um lavrador, um semeador que precisa compreender algumas coisas importantes para que se tenha frutos no final do processo. Presta atenção, a Bíblia utiliza muitas figuras de linguagem nos textos que nós lemos e tantos outros que a gente lê. Nesse texto que nós lemos, ele está usando a figura de alguém que está jogando uma semente, e essa semente cai em alguns terrenos, e ele começa dentro da parábola, explicar o que cada semente faz dentro de cada cenário que ali dentro da parábola ele coloca. Especialmente metáforas, a Bíblia vai nos ensinar coisas importantes e similares a essa do texto de Mateus 13, para expressar princípios espirituais, ou seja, fazer um exemplo de comparação entre coisas do nosso cotidiano. Um exemplo desse texto de metáfora é o que nós encontramos em Salmos, de número 1, verso 3, que diz, pois será como árvore. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, tu és uma árvore. Alguns com os frutos até robustos. É evidente que é uma figura de linguagem, uma metáfora que o texto está usando para nos comparar ao processo final, que é, nesse caso, frutificação. O mais importante da parábola, preste atenção, é que temos que aprender alguns pontos fundamentais sobre onde a semente será lançada. Onde a semente está sendo lançada? Há muita coisa a ser falada sobre raízes, vocês sabem disso, os pastores sabem disso. Muitos textos importantes, mas uma coisa importante nessa noite entendermos é quem está plantando. Porque uma coisa é eu plantar, irmão, outra coisa é o pastor Joelson plantar, outra coisa é o Senhor plantar. Ah, pastor, mas Paulo vai dizer que ele vem, semeia, Apolo vem e rega e Cristo dá o crescimento. Perfeito, Cristo é quem dá o... Então eu vou falar para quem está falando, fica tranquilo, que o crescimento está garantido. Fala assim, agora a sua parte no processo é semear, é semear, é semear. Fala para o irmão que está do seu lado, no final eu aguardo a pizza. Quem está comigo, diga glória a Deus. A semeadura no verso 19, um pouquinho anterior, aponta para uma terra importante. Qual é a terra importante que o verso 19 aponta? O nosso coração. A terra apontada e direcionada para a parábola e todas as ramificações acontece dentro do contexto desse texto, dentro do nosso coração. O problema aqui, e eu quero tratar com a igreja, é que nós não temos frutos porque não guardamos o nosso coração. Provérbios 4, 23 vai dizer assim, guarda o teu dinheiro, porque dele depende toda a sua vida. É assim que diz o texto? Não. Guarda a tua aliança, também não. Mas o texto em Provérbios 4, 23 diz, guarda o teu... E como é que você distribui seu coração, irmão, para todo mundo? A frustração que você está sofrendo hoje é porque você abriu o coração para quem não devia. Posso repetir? Vocês aguentam? Quem mandou você colocar na mesa quem não tem intimidade com você? Cutuca o irmão que está do seu lado e fala, Deus está falando. Fala assim, Deus está falando daquele atribulado que você colocou na mesa. A gente tem o costume de colocar todo mundo na mesa, menos... Ai, Senhor, por que eu estou passando por isso? Tu não me convidou para a mesa.
Convidou todo mundo. Então o texto aponta para um coração que precisa entender que quem está semeando é o Senhor através da sua palavra. E essa palavra, ela é preciosa. A ideia e a intenção da parábola é que temos que entender que as nossas raízes precisam estar fincadas e aprofundadas na palavra de Deus. E isso passa pelo nosso coração. Por isso, somos tão frágeis na presença de Deus, num culto como esse. Um culto onde a atmosfera é maravilhosa, mas você está preocupado com a foto que você postou no Instagram e quantos coraçãozinhos vai ter no final do culto. Uma ambiência maravilhosa para que a glória de Deus desça sobre as nossas vidas, nos curando, nos alegrando. E você está preocupado com o quê? Com os comentários que você deixou na internet, na sua foto. A gente precisa entender que primeiro, onde está firmado o nosso coração? Está firmado nos amigos? Está firmado nos relacionamentos rasos? Tem gente que está tão dependente emocional, irmão, que está beijando até o vento. Tem gente que está orando assim, pastor Joel: Senhor, eu estou tão dependente, Senhor, estou querendo apaixonar tanto, Senhor, que o primeiro homem que aparecer na igreja, eu vou orar por ele. Aí aparece o irmão. Ele fala: não, Senhor, aí também forçou. Onde está firmado o nosso coração? Nos amigos, nos relacionamentos, nos prazeres do mundo, nos nossos sonhos, nas redes sociais? Segundo, porque ainda não temos raízes profundas. Por que precisamos colocar a cara de um caboclo lindo que nem eu no cartaz para tu vir para a igreja, irmão? Se tu não acha, minha esposa acha, irmão. Tá tudo certo. Eu não tenho problema com a minha identidade. Se tu não acha, irmão, tu é mais feio do que eu feio. Tem problema. Porque ainda temos, irmãos, um nosso coração muito raso. Uma experiência com Deus muito rasa. Uma mesa muito alta. Fala comigo, mesa alta. Ninguém tem comunhão em mesa alta. Comunhão é na mesa baixa. Porque na mesa baixa você precisa olho no olho. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o Senhor quer olho no olho. Não, fala mais forte: o Senhor quer olho no olho. Na presença de Deus, pastor Joel, não adianta chegar com máscaras. Olha, Senhor, tu és maravilhoso, tu és eterno. Eu entro agora nos teus beneplácitos. Que parada é beneplácito, irmão? Isso é coisa de assembleano. Tem algum assembleano aqui? Oh, Senhor, perdão, Senhor. Eu pensei, numa igreja doida dessa não vai ter um assembleano, não. Brincadeira. Fala para o irmão que está do seu lado, se você tiver intimidade, claro. Senta na mesa com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como é que a gente está sentando na mesa do Senhor? Não em cima da mesa, na cadeira com o Senhor. A gente chega assim: ó Senhor, eu te amo, Deus. E o coração do caboclo está assim: Senhor, o Senhor não é Deus, não. Senhor, o Senhor não me responde. Eu estava conversando com o Valtênio. Já tomou remédio? 8 horas? Para o negócio não ficar bipando aí. 9. Estava falando com o Valtênio mais cedo. Sabe como é que eu oro? Eu oro. Não oro assim não, que pode ser que você morra. Mas eu oro assim, ó. O negócio é tenso. Às vezes quando eu estou muito angustiado, eu entro dentro do meu carro e eu esmurro o volante do carro. E eu digo assim: aí Deus, o senhor sabe que o senhor está errado, né? Porque eu não estou pedindo para ficar rico, eu estou pedindo só uma direção. E a tua palavra, a gente como é pequeno, né? Vai usar a palavra contra o dono da palavra, que é a própria palavra. É um negócio maluco. Aí eu na minha pequenez: Senhor, o senhor sabe que o senhor está errado, né? Porque eu não estou te pedindo nada, eu estou te pedindo uma direção. Esquerda, direita, ou é para ficar no meio? É para fazer o quê? E o senhor ainda assim não responde.
Aí tem uns irmãos espirituais que dizem assim, mas Deus no silêncio também fala. Fala com você, porque comigo não fala não. Eu sei que Deus no silêncio é uma resposta, mas me permita na minha ignorância e às vezes no nosso dia a dia, corrido, terrível dos problemas, eu falo assim, Senhor, eu sou meio tapado, se o Senhor não for muito claro na resposta, eu não sou dos seus filhos preferidos e intelectuais que entende assim. Eu sou um pouco burro, me explica melhor esse trem. Aqui não tem gente assim, é só lá na minha cidade. Porque adianta eu falar assim, ó Senhor, Tu és maravilhoso, e o meu coração na mesa está dizendo assim, eu não confio mais no Senhor. Ele já viu, Ele já sabe. Então quando eu chego na presença de Deus, quando eu chego para me assentar à mesa com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu não posso ir de máscaras. Nós vamos entender que as máscaras nessa noite precisam cair na presença dEle. Eu vou repetir, a nossa máscara, não é só a sua não, a minha, a todos nós precisamos tirar a máscara diante dele, porque ele já viu, ele já sabe, ele só está esperando você sentar na mesa para te revelar algo tremendo e profundo. As raízes não são âncoras, diga para o seu irmão, não é âncora não a raiz. Não, pode ser melhor, você não é assembleiano, mas você é batista fervoroso. Eu sou um batista diferente, irmão. Fala para quem está do seu lado, raiz não é âncora. Fala mais forte, raiz não é âncora. Para deixar o nosso irmão da bleia crente, mais topado, cheio do fogo, fala assim, a raiz não é âncora. Aí no final, orianda a baia. Fala para o seu irmão, elas são sustentações para o seu sucesso. Só um aleluia, 2. Quem tem raiz tem. Chega num culto como esse e fala assim, eu estou no melhor lugar que alguém poderia estar. Quem tem raiz, irmão, vem cheio de problema no caminho, os demônios vêm dando bicuda, vêm dando chute, não vai não, miserável, não vai não. Ele chega aqui na igreja, os demônios falam assim, não é que ele conseguiu? Tem alguém aqui assim? Tem alguém aqui assim, além de mim, que vinha arrastado, mas vim... Porque você pensa que a gente também não passa nesses negócios? Você pensa que o seu pastor vem aqui, prega e fala em línguas e grita? Irmão, ele vem assim, Senhor, o Senhor não é comigo não, o Senhor não é comigo não. Mas por que ele vem? Porque ele tem? Porque ele tem? Então raiz não é âncora, a raiz não te segura, a raiz te nutre para o melhor de Deus. Eu vou repetir, uma mão levantada, uma mão levantada, uma mão levantada. A raiz, ela não te aprisiona, ela não te puxa para baixo. A raiz, ela te nutre para que você possa crescer e crescer em abundância na presença do Senhor. Quem tem raiz? Quem tem raiz? Quem veio adorar em meio às dores? Quem veio orar em meio às dificuldades? Quem veio vibrar com o Espírito Santo de Deus, mesmo tudo dando errado? Agora quem não tem raiz, escute, não consegue orar em tempo de luta. Quem não tem raiz, não consegue adorar na dor. Quem não tem raiz, agora fala para quem está do seu lado, vai apertar. Fala assim, mas não esboça a reação, senão eu vou saber que é você. Quem não tem raiz, não consegue adorar na dor, não consegue orar em tempos de luta. Aqui não tem não, só lá na igreja que eu pastoreio. Vive reclamando de tudo e de todos. Essa parede preta agora, nós somos igreja batista. Pastor, a convenção está sabendo dessa parede preta? Eu não sei que o irmão da Assembleia está ali. Que o pastor... reverendo, presidente, José Orisvaldo Nunes de Lima, vê um trem desse, ele infarta. É homem de Deus, mas ele infarta. Gente que não tem raiz reclama de tudo. Nossa, que igreja quente. A minha oração é que tu vai para a fornalha. Aqui não tem. O povo do pastor Joelso, do pastor Leonardo, vocês são bênção. O tribulado é só lá na minha igreja. Só uma dúvida agora que eu vi. Tá ao vivo, é? É não?
Ah. Nossa, nasci de novo. Aqui não tem não. Só tem lá nos atribulados que eu pastoreio. Quem não tem raiz vive na comparação. Já percebeu quem vive na comparação? Aqui não tem. Na igreja do vizinho o pastor é top. Na igreja do vizinho o pastor prega demais, tu viu? O pastor prega demais. Esse pastor que vem de fora é maluco, mas eu gostei dele. Agora o pastor Joelson aqui, pastor do vizinho é o cara, sermões maravilhosos que eu não sei de onde ele tira. Ele copia da internet. É que tu não sabe. Isso aqui tu pode pesquisar no Google, não vai achar não. Isso aqui veio de um canal direto para a mesa. Tu pensa que eu requento mensagem, que eu prego aqui, prego ali? Eu não sou evangelista, pregador evangelista, sou pastor de igreja, irmão. Pensa que eu não sei das dificuldades das igrejas aqui, do pastor ali? Pensa que eu não sei? Que tu na frente do pastor, meu pastor. Mas não é pastor, irmão. E por trás, tu viu? Não gostei não da mensagem do pastor Leonardo, não. Ele parece que hoje acordou meio estranho. Aqui não, só lá os atribulados da minha igreja. Quem não tem raiz, na igreja do vizinho os louvores são incríveis. Você canta muito alto. Quem não tem raiz, fica comparando. A igreja do vizinho é tudo muito organizado. Na igreja do vizinho, os cultos são avivados. Na igreja do vizinho, os jovens são mais animados, são unidos. Na igreja do vizinho, a mídia é muito mais massa que a de vocês. Na igreja do vizinho, o ambiente é maravilhoso, tem cadeira acolchoada. Quem não tem raiz fica comparando. Mas uma resposta para quem fica comparando: aqui não, aqui não. Sabe o que não tem na igreja do vizinho? Você. Cutuca quem está do seu lado e fala: ih, irmão, deu ruim. Fala para quem está do seu lado: vou te fazer um convite. Quer ficar comparando as coisas? Não, fala mais forte, fala igual o profeta. Fala: quer ficar comparando? Fala assim: não tem raiz não. Fala assim: vai para a igreja do vizinho. Porque é você que não participa, é você que fica reclamando, é você que não contribui, é você que não ouve a palavra, é você que não obedece, é você que não elogia, é você que não valoriza. Lá na igreja do vizinho tem tudo, só não tem você, pode ir embora. Porque quem tem raiz, irmão, deixa eu te falar, eu vim de uma época que as cadeiras não eram assim confortáveis não, hoje é confortável. Era aqueles bancos de madeira da Assembleia. Aí eu dobrava, chegava no culto, dobrava o joelho. Os irmãos sem raiz. Glória a Deus. Aleluia. Orianda labaia. Oxe, o irmão orou, nem foi 3 segundos. Aí, a gente jovem, adolescente, aí, banco de madeira. Eu chegava lá: Senhor, obrigado, amém. Aí quando eu ia fazer assim, a irmã Mercedes, uma negona de 3x3, botava a mão no meu ombro. Que foi? Não vi você orando. Eu orei, de joelho. Não, você vai orar meia hora comigo hoje. Meu Deus do céu. Senhor, de onde o Senhor tirou essa mulher? Sabe por que eu estou de pé hoje? Não é porque eu sou bom não. Sabe por que eu estou de pé hoje? Não é porque eu sou eloquente, alguma coisa, porque a teologia... Não, sabe por que eu estou de pé hoje? Porque um dia Deus usou alguém para falar assim: desce e vai criar raiz. Porque se você não criar raiz, você vai se alegrar, você vai se empolgar, mas não vai ficar de pé, porque só fica de pé quem tem raiz. Fala para quem está do seu lado: o Senhor está no processo, criando raízes profundas na sua vida. Quem está no processo, quem está criando raízes, quem está criando raízes. Eu vou dizer de novo: aprofunde as suas raízes, até você dizer um glória a Deus. Aprofunde as suas raízes, aprofunde as suas raízes, aprofunde as suas raízes, aprofunde as suas raízes. Pastor, mas eu não quero orar. Ora sem querer, mas ora. Pastor, eu não quero adorar, mas adora sem querer. Porque no final do processo o que ficou foi as...
Nós temos uma geração que não quer mais criar raízes. Cria raiz no TikTok, sabe todas as dancinhas do pitbull enravado, do satanás, dos demônios, mas não sabe onde fica Salmos. Esses dias eu vi na internet, vocês devem ter visto, um pastor disse assim à igreja: irmãos, tem uma palavra para a igreja, abra sua Bíblia em Salmo 151. Aí os irmãos: avisa o pastor que arrancaram a folha do meu Salmo 151. Para aprofundar é preciso cuidar, regar, cuidar, regar, cuidar, regar, cuidar, regar. Eu vou dizer até você entender. Para aprofundar a raiz é preciso cuidar, regar, cuidar, regar, buscar, orar, adorar, 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 orar, buscar, regar, cuidar, buscar, adorar, 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 adorar. Troque as suas folhas, mas não negligencie as tuas raízes. Eu vou repetir: as folhas podem até cair por conta da estação que você está vivendo, mas jamais renuncie à raiz da palavra de Deus na sua vida. Onde estão os crentes apaixonados pela palavra? E esse texto é maravilhoso, porque ele corrobora com o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo de número 6, que diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, continuem a viver nele, continuem a viver nele, continuem a viver nele. Está aqui o texto, ó. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem. Passa para o próximo versículo. Enraizados e edificados, enraizados e edificados, enraizados e edificados. No pastor Joelson? No pastor Ederson? Não. Enraizados e edificados. Olha para mim. Burj Khalifa, que é um dos prédios mais altos do mundo, lá nos Emirados Árabes, levou alguns anos para ser construído. E durante 5 anos, ninguém viu nada. 5 anos, e ninguém viu o primeiro pavimento. 5 anos, e ninguém viu absolutamente nada. Imagine o senhor, vai lá e investe numa sala comercial. Comprou uma sala comercial na planta, olhou o projeto, tudo maravilhoso, lindo, esplêndido. E o senhor passa todos os dias na frente de onde vai ser levantado o maior prédio do mundo, e só olha tapume, não vê nada. Você passa o primeiro ano, segundo, terceiro ano, você fala assim: ué, eu botei um dinheirão aí, não estou vendo nada. Vai causar incômodo. Como é que você me vendeu o maior prédio do mundo? Tem algum arquiteto aqui? Pela fé tem um bocado. Porque eu creio. Porque às vezes a gente, só abre um parênteses, a gente às vezes só foca aqui, mas o Senhor vai usar muitos de vocês em outros lugares, de forma poderosíssima. Você investiu, mas você não está vendo absolutamente. Aí quando você bota aquele chapéuzinho lá, junto com o engenheiro, que você entra na obra, que você vê, você fala: uau, não está crescendo nada para cima ainda, mas olha a dimensão do que está embaixo. Você não pegou não, vocês estão ruins demais. Você investiu grana pesada para um patrimônio futuro, só que passa 5 anos e você não vê nada do nível da terra para cima. Mas quando você entra dentro da obra, que você olha a obra, que você bota o chapéuzinho de segurança lá para andar na obra, que você olha, tem uma estrutura abaixo da terra, que você olha e não consegue ver o final dela. Levante a sua mão para receber o que eu vou te dizer. Isso aqui é de praxe, não estou pregando nada estranho para você. Você já sabe disso. Tudo que vai ser construído daqui para cima
que seja muito grande, tem que ter a mesma dimensão daqui para baixo. Pegou? Pegou? Talvez você não esteja vendo nada ainda desse nível para cima. Deus está enraizando as tuas raízes até chegar na rocha. Eu vou repetir: Deus está enraizando tudo até chegar na rocha. E o que a raiz faz? Ela vai cavando, ela vai cavando, ela vai cavando, ela vai cavando, ela vai cavando. Até onde, pastor? Até ela encontrar a rocha firme. Porque quando a raiz encontra a rocha firme, ela abraça a rocha e olha para cima e diz: agora pode crescer o tamanho que for, que eu estou seguro na onde? Fala para quem está do seu lado: vai crescer, vai construir, vai edificar de forma poderosa. Deixa eu destrinchar aqui para finalizar. A raiz dita nesse verso que nós lemos do capítulo 13, verso 21, ela vem de uma palavra grega, arrasou. Não é arrasar não, tá? Os irmãos aqui arrasam, outros estreiam. Valtênio é uma estrela. Mas a palavra aqui em grega, isso aqui não é muito relevante, mas eu quero te levar um pouquinho mais fundo só na interpretação aqui da raiz. Me permita te levar um pouquinho mais distante aqui. A palavra empregada é arrasou. Arrasou. E arrasou, no contexto que nós lemos, significa assim: fazer surgir o novo. Então a raiz aqui descrita no texto é porque está nascendo algo novo. E eu vou mais além. Além de fazer surgir algo novo, também pode tornar firme, fixar, estabelecer. Ou seja, fazer uma pessoa ou algo ser totalmente fundamentada. Eu vou repetir: fazer surgir algo novo, tornar firme, fixar, estabelecer, fazer algo ou uma pessoa ser totalmente fundamentada. A palavra raiz, que vem de rasou, vem de um radical, ainda no grego, de epokoinoide, que significa construir sobre, edificar sobre a rocha. Então raiz nada mais é, nada mais sugere do que estabilidade naquilo que há de vir. Você não entendeu? O que está vindo para ser entregue a mim e a você na mesa é maior, é mais alto do que o que nós imaginamos. Por isso o processo, por isso as dores, por isso as lágrimas, por isso a incompreensão do momento. Mas escute, é só um momento, o inverno também passa e o verão também chega para aqueles que estão enraizados. Então a palavra arrasou significa o quê? Estabilidade e muito mais. No radical, que significa construir sobre, edificar sobre, ou edificar a rocha, na rocha, também sugere nutrição e vida derivada de um contato. Aqui eu pego você. Só existe crescimento se houver contato. Por isso que quem vem na igreja, fala para quem está do seu lado: segura essa, porque é para mim e para você também. Por isso que alguns irmãos vêm à igreja e eles só vêm como consumidor. O pastor vai pregar sobre o quê? Qual é o tema? Eu vou ficar. Esse tema não gostei não, pastor, semana que vem eu volto. Sabe o que é isso? Consumidor. Agora, crente enraizado, o pastor vem pregar aqui uma edificação à igreja. Ele para e fala assim: isso aí é para mim, que eu estou precisando disso. Eu não posso viver essa vida que eu estou vivendo e eu reconheço. Então, Senhor, você tem 10 mil anos de crente na igreja, mas você sai da igreja dizendo assim: eu preciso me corrigir nisso. Isso é crente que tem raiz.
Hoje em dia os irmãos não falam mais isso. Fala, pastor. Fala, pastor. Não. Hoje os irmãos pegam a pranchetinha e ficam anotando. A raiz teológica disso aí não é isso aí não. Pega a raiz teológica, irmão, e leva com você para casa. Você precisa sentar na mesa. O que está te faltando é relacionamento com Deus. Eu vou repetir, o que está te faltando é relacionamento com Deus. Eu vou repetir até você entender, o que está te faltando é relacionamento com Deus. Eu vou repetir, o que está te faltando é profundidade no relacionamento com Deus. Já terminando, que o pastor falou que eu posso ir até meia-noite, mas eu estou com dó dos irmãos. Fala comigo assim, tudo que não é profundo. Irmãos, vocês não são da Assembleia, irmãos. Me ajude. Vamos dar uma boa primeira impressão, irmão. Tudo que não é profundo nasce rápido. Cresce rápido. Glória a Deus. E termina rápido. Tem irmão que quer tudo rápido. Nós estamos vivendo uma geração fast food. Olha, Senhor, o Senhor tem que me dar. Deus não tem que te dar nada, irmão. Olha, Senhor, porque se o Senhor não fizer, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e você continua sendo nada. Esse negócio dos irmãos botar Deus na parede, não sei de onde veio. Não vou dizer que veio, não veio. Olha, Deus vai botar. Não, Deus não vai na parede, não, porque Ele é Espírito, não dá para você conter Deus. Olha para mim, tudo que não é profundo nasce rápido. E é isso que a parábola de Mateus 3 está falando. Foi jogada uma semente em um ambiente rochoso, cresceu rapidinho, mas não era profundo. Logo, cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim: você não é esse. Eu espero. Há uma cultura, e eu vou partir do final, de desistência no nosso meio. Há uma cultura de desistir nos nossos dias. Cultura é um hábito, um processo em desenvolvimento de um objetivo. O verso 21 que nós lemos diz: contudo, visto que, abre aspas, bem forte, bota em negrito, bold, não tem raiz, resiste pouco tempo. E quando por causa da palavra Jesus chegam os problemas e as perseguições, logo perde-se o ânimo, e o ânimo logo vai embora. Para termos profundidade leva tempo, e essa geração não quer ter tempo de mesa com o Senhor. Você fala: nossa, uau, aquele pregador, uau, lindo, maravilhoso, arrepiei só de ver um trecho da internet. Sabe o que quer se arrepiar? Entrar no teu quarto secreto, dobrar o teu joelho para que Deus te veja. Fala para quem está do seu lado assim: nos quebramos hoje. Pensaram que havia um pregador evangelista, veio um pregador pastor de igreja. Porque o pregador evangelista vem tacar fogo na igreja. O fogo não vem de mim, o fogo vem da palavra. Eu preciso primeiro te fazer entender, raciocinar e compreender que nós precisamos mudar as nossas atitudes e as nossas vidas. Eu não creio numa igreja que chora aos domingos, mas na segunda-feira de manhã continua vivendo a mesma vida. Eu não creio numa graça que transforma no domingo, te faz borrar a maquiagem no domingo, que te faz levantar as mãos, glorificar a Deus, exaltar a Deus, mas teu casamento continua destruindo porque você continua assistindo pornografia em casa. Eu não acredito numa graça transformadora que no domingo você chora, vibra, glória a Deus e aleluia, e na segunda de manhã está fofocando no seu trabalho da igreja, do irmão, detonando o pastor, detonando o ministério, detonando os teus vizinhos. Eu não creio numa graça dessa, eu creio numa graça que transforma, porque só a raiz, só um povo enraizado, só um povo competente na palavra de Deus, que ora, que adora, que jejua, que lê a palavra, ele permanece de pé, irmãos, na presença do Eterno. Eu nunca vi uma geração tão rasa, pega um banquinho, senta. Judas! Vou encerrar. Fala para quem está do seu lado: graças a Deus. A melhor coisa do corpo de Cristo é a honestidade deles.
Leva tempo ter profundidade. Bambu chinês, quem conhece? Quem conhece bambu chinês? Já ouviu falar de bambu chinês? Tá com vergonha ou não sabe mesmo, irmão? Levante a mão quem não sabe o que é o bambu chinês. Levante a mão quem sabe o que é o bambu chinês. Os incrédulos estão aonde nesse termo? Vou falar igual o pastor Cláudio Duarte. Eu acho que o povo está tão vidrado na palavra que não consegue nem respirar. Bambu chinês nos lembra da nossa própria capacidade de enfrentar as dificuldades. Quem conhece ou quem não conhece, se você conhece, o Senhor está te fazendo um reforço do que você já conhece. Se você não conhece, o bambu chinês nos dá uma lição de resiliência no nosso dia a dia por meio da persistência e da prática. Fala comigo, persistência e prática. Não tem uma igreja cheia do Espírito Santo, vibrante e relevante na sociedade se ela não for cheia de Deus. Se ela não buscar o Espírito Santo. E o bambu chinês nos dá uma conotação importante, que mesmo depois de plantada a semente, não se vê nada. Me fazendo uma alusão, pelo menos a mim, me permita, segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 7, quando Paulo nos diz: pois vivemos por fé, e não pelo que vemos, e não por vista. A nossa vida, irmão, não é pelo que nós vemos, mas é pelo que nós cremos. Eu vou repetir, Paulo vai nos ensinar que a minha vida, a tua vida, nem sempre vai dar certo, mas que a minha expectativa e a sua expectativa não deve estar em pessoas, não deve estar em pastores, não deve estar em igrejas, mas deve estar tão somente em Deus, através de Jesus e o seu Espírito. Porque o que eu vejo no mundo é guerra, o que eu vejo no mundo é fome, o que eu vejo no mundo é doença, o que eu vejo na minha cidade é desgraça, o que eu vejo no meu bairro às vezes é morte, mas o que eu creio é vida, o que eu creio é cura, o que eu creio é abundância. Eu não vivo e não ando pelo que eu vejo, mas eu ando pelo que eu creio. Eu não ando pelo que eu vejo, porque o que eu vejo é da terra, mas o que eu creio é do céu. Fala para quem está ao seu lado, não está vendo nada, né? Fala assim, nem é para ver. Deixa eu te falar uma história aqui, a gente encerra. Durante 5 anos, ele cresce de forma invisível. Só que a gente tem problema com o que a gente não vê. Abrindo um parênteses aqui, a gente reclama muito dos nossos irmãos católicos. Ah, mas isso e aquilo, adoração e tal, santo. Mas a gente às vezes se torna parecido nos nossos dogmas dentro da igreja evangélica. Se o pastor não plantar bananeira, se não for um negócio de arrepiar, você sai da igreja e diz assim, não sei não, viu? Não, irmãos. As raízes mais profundas são invisíveis. Vou te mostrar. Durante 5 anos é tudo invisível. Durante 5 anos ninguém vê nada. Durante 5 anos ela cresce, mas ninguém vê. Durante 5 anos, há uma maciça e fibrosa estrutura de raiz que se estende verticalmente. Se você não pegar isso aí, você está ruim, eu vou aí, irmão. Durante 5 anos, a raiz do bambu chinês, ela cresce verticalmente. Se você não pegar, eu vou aí. E horizontalmente. Alguém pegou? Pegou? Daqui para cima, ninguém vê. Passa e fala, uai, não foi plantado aqui? Tu viu que foi plantado aqui? Viu, não viu? Diz que viu. Viu? Tu viu também? Tu não viu nada. Ele viu, tu não viu. Mas vamos supor que a gente viu. Plantamos aqui, não plantamos? 1 ano, você está vendo alguma coisa? 2, 3, mas ela está crescendo. Pastor Joelson, Deus escondeu 5 anos para baixo. Ninguém viu, Geise. E pensou assim, deu ruim, estou vendo nada. É assim ou não é? Abre o ministério, o Senhor te coloca lá, você está orando, você está jejuando, você está padecendo, os irmãos atribulados no gabinete pastoral, você tem que tirar demônio, arrancar os... né? Aí passa um atribulado e fala assim, nossa, que igreja pequena. Olha para mim, Deus está te escondendo.
Deus está te protegendo de muita gente maldosa que, se você já estivesse aparecendo, ia chegar de lado só para te segurar e servir como âncora. Eu vou te dizer, Deus não te chamou para ser âncora. O Senhor não te chamou para que as âncoras fiquem te puxando para baixo. Eu vou dizer algo aqui. Eu gostaria que você levantasse suas mãos. Assim como se cria um navio para navegar em alto mar, o Senhor também te criou. Você não pode ficar no raso. Talvez você até tenha sido criado no raso por um tempo. Talvez o Senhor esteja te protegendo por um tempo, irmãos. Mas é o seguinte, o teu propósito é que você vá para alto mar, em águas profundas. Talvez em algum momento vai ficar escondido. Talvez em algum momento alguém vai olhar e vai dizer: não vai dar em nada. Mas fica tranquilo, porque na hora que Ele der a ordem, as âncoras são cortadas e o navio vai para o alto mar viver o propósito de Deus na vida dele. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18 diz assim: sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode ver, mas naquilo que não se pode ver. Pois o que se pode ver passa, mas o que não se pode ver é eterno. O que Deus está gerando na sua vida não se pode ver ainda a olho humano, mas o que está sendo gerado é eterno. Você crê nessa palavra? Fala para o bambu que está do seu lado: tem uns irmãos que torcem o nariz nessa hora, né? Imagine se eu chamasse eles de urubu, porque são flamenguistas. Ia arrumar confusão. Eu preguei um tempo desse lá na igreja lá: irmãos, olha para o urubu que está do seu lado. Deu um problema, irmão. Quiseram me mandar embora da igreja. Os atribulados lá. Fala para o irmão que está do seu lado: não é o que você vê. Fala mais forte: não é o que você vê, mas o que é eterno. Fala assim: se é eterno na sua vida, você vai profetizar para ele agora, tá? Fala assim: se é eterno na sua vida. Fala mais forte: se é eterno na sua história. Fala assim: se é eterno no seu caminho. Fala assim: se é eterno em tudo que você faz. Eu profetizo pelo poder da palavra. Fala mais forte: eu profetizo pelo poder da palavra. Vai crescer, vai enraizar verticalmente, horizontalmente. Fala para ele: você vai enraizar para baixo e por todos os lados, porque o que Deus vai gerar na sua vida é algo extraordinário. Quantos creem? Quantos creem? Você trabalha, investe tempo, esforço, faz tudo o que pode para nutrir o sonho, o crescimento, o propósito, e às vezes você não vê. Alguém chegou aqui dizendo: Senhor, eu não estou vendo nada. Eu estou aqui como resposta para você, para dizer: você não precisa ver. Estou te dizendo, diante da direção de Deus nessa noite, você e eu não precisamos ver. Sabe o que a gente gosta? A gente gosta do seguinte: olha, tu és homem de Deus, hein? Olha, demais, tua pregação foi maravilhosa. Tua pregação foi extraordinária. Tua pregação foi tremenda, tu és homem de Deus. Ó, parabéns, viu? Gostei da tua palavra. Olha, pastor, tua igreja é maravilhosa. O que a gente espera é para corroborar quem nós somos. Você não precisa disso. Você só precisa olhar para a cruz. Você só precisa olhar para a cruz. Para as coisas acontecerem na minha e na sua vida, nós não precisamos da aprovação alheia. Nós só precisamos olhar para a cruz, porque nela foi edificada as nossas raízes, e as nossas raízes estão fincadas na rocha. A raiz de quem está fincada na rocha? Se está fincada na rocha, olha para mim, olha para mim. Se está fincada na rocha, por que você desistiu?
Se está fincado na rocha, por que abandonou? Porque você desistiu dos seus sonhos? Olha para mim, quem você seria hoje se não tivesse desistido dos seus sonhos há 5 anos atrás? Onde é que você estaria hoje se você não tivesse abandonado os seus sonhos há 1 ano atrás, há 2, há 10? Onde é que você estaria hoje? Mas a gente desiste por causa dos outros, porque a gente se esquece onde estão as nossas raízes. A gente se esquece quem é que sustenta a nossa vida. A gente se esquece do eterno. E eu encerro. Toda vez que um pastor dizer que está encerrando, é mentira dele. Eu estou tentando encerrar. Tem umas meia hora. A gente investe tempo nos nossos sonhos, não é verdade? E quantos sonhos frustrados tem aqui, não é verdade? Quantos propósitos e desejos, até mesmo para a obra do Senhor, que foram colocados de lado. E algumas coisas vão acontecendo no meio do caminho e você vai, para sobreviver, você vai andando, cambaleando. Pega na mão de quem está do seu lado. Segura firme. Você não está sozinho na caminhada.